Bom, isto tem uma ligação profunda com a pergunta anterior, não é? O que é ser um filósofo? Eu penso que muitas pessoas que fazem filosofia de uma maneira mais, digamos, mais intensa, como é o meu caso, descobrimos que já éramos, de alguma maneira, apaixonados pela filosofia antes de sabermos o que era a filosofia, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu descobri a filosofia, quando estava fazendo o equivalente ao vestibular, lá em Portugal, e nós aí precisávamos estudar diretamente alguns textos filosóficos que caíam no vestibular, e no meu caso era Descartes e uma parte das meditações e uma parte do discurso do método. Eu já tinha, na verdade, estudado 2 anos de filosofia no ensino médio, no equivalente ao ensino médio lá em Portugal, mas não tinha gostado nada daquela conversa toda. Na verdade, hoje vejo que não tinha gostado porque, por simplesmente, aquilo não era filosofia. Chamava-se filosofia, a disciplina chamava-se filosofia, mas o conteúdo não tinha grande coisa a ver com a filosofia. Agora, quando li Descartes pela primeira vez, fiquei espantado. E fiquei espantado porque aquilo era o género de coisa que eu fazia, era o género de coisa que me apaixonava já há muitos anos, sem eu saber que aquilo era filosofia e ainda menos sem saber que era possível fazer isso profissionalmente. Então, o meu caso foi um pouco como uma pessoa ingênua que está numa sociedade onde não há músicos profissionais ou não é muito visível que existam músicos profissionais, e a pessoa tem um certo talento para a música, faz música de uma maneira mais ou menos amadora e depois subitamente descobre, nossa, mas isto é uma carreira. É possível viver disto, é possível ser filósofo profissional. Então o meu contacto com a filosofia foi com Descartes. Eu penso hoje que Descartes continua sendo, para quem tem qualquer género de curiosidade intelectual e qualquer género de talento e interesse pessoal pela filosofia, Descartes é excelente para nos mostrar o que é fazer filosofia. Ao contrário do que por vezes acontece nas escolas e nas próprias universidades, em que, digamos, nós asfixiamos a filosofia, tornando-a escolar no mau sentido da palavra. Muitas notas de rodapé, muitas referências, aquele academismo todo louco. Descartes não faz nada disso. Ele põe-nos nus, sozinhos, perante alguns dos problemas mais fundamentais da filosofia, neste caso de uma área da filosofia chamada teoria do conhecimento ou epistemologia. E faz esta pergunta muito simples. Já várias vezes no passado descobri que me enganei, que significa que nós estamos a perguntar qual é a justificação última das nossas ideias. Quando nós pensamos que acertamos na verdade, quando nós pensamos que temos razão, como é que podemos de alguma maneira garantir ou pelo menos minimizar a possibilidade de estarmos enganados? Este é um problema filosófico sério. E é um problema que apaixona qualquer pessoa que tenha o género de paixão por estas questões extremamente abstratas. Então, foi assim que eu descobri o que é a filosofia. Foi tendo a sorte de ter de ser obrigado a ler diretamente o texto de Descartes. A arte contemporânea eu sou uma entusiasta da arte contemporânea. A arte contemporânea, ela se coloca questões, ela é um questionamento, sobretudo, ela aponta para esse vazio, né, da contemporaneidade. Há infinitas formas de se fazer arte contemporânea, né? Inclusive a performance, né? Aos ready-made, as instalações. E eu vejo na maior parte dessas manifestações, que podem ser de infinitas formas, com inúmeros sentidos,
eu vejo o que a gente poderia dizer que há de comum é um questionamento, é uma grande interrogação que remete para aquele que observa ou que frui ou que interage com aquele objeto. A arte contemporânea, ela é uma forma lúdica e densa de apontar para nós mesmos de volta, né? Para nos mostrar o espelho no qual nós nos miramos, assim, e nos fazer perguntar quem somos nós? O que é isso? O que isso está dizendo sobre a realidade? Então, há muitas, como eu disse, é quase que impossível criar uma definição que abarque tudo o que as obras de arte contemporânea podem nos dizer, né? Mas a gente tem objetos incríveis que vão falar dos problemas políticos do mundo, das guerras, que vão falar da destruição da natureza, que vão simplesmente remeter para o ser humano. O que estás fazendo aqui? Quem és? O que estás fazendo? Você está se perguntando, né? E eu diria, se a gente pode dizer algo que unifique, se é possível pensar um critério universal para definir aquilo que a arte contemporânea significa, é que ela é uma pergunta, né? São objetos que colocam uma questão, muito mais do que algo palpável, concreto. Muitas vezes eles nem são concretos, eles são voláteis, né? Muitas vezes são imagens, não passam de imagens ou de sensações, mas todos eles nos colocam alguma pergunta que nos sacode, nos faz indagar quem somos e o que estamos fazendo aqui. A filosofia acadêmica ela é acessível às pessoas comuns na medida em que as pessoas, de um modo ou de outro, acessam as discussões que tenham ocorrido nos ambientes acadêmicos, mesmo que esse acesso seja de um modo pouco reflexivo. É importante a gente lembrar, e sempre lembrar, que estamos na era da informação, onde tudo está disponível a todos e o tempo todo. De algum modo, então, todos nós, leigos ou não, reproduzimos crenças e ideias oriundas de espaços promotores de saberes. O problema é justamente o contrário, né? É a filosofia, especialmente a filosofia acadêmica, que parece devagar demais na hora de fazer a ponte ou o caminho inverso entre, então, a sua missão reflexiva por natureza e os conflitos ou as tensões ou as necessidades que se apresentam no mundo prático. A vida, ela não espera teoria, né? Então, o mundo está acontecendo e ele precisa de questões, ele precisa de perguntas para orientar, então, o seu fazer. E o que a gente vê, assim, é que por toda a humanidade houveram pessoas que questionaram essa natureza pouco prática da filosofia, fazendo em nossa época, talvez por causa de questões mais emergenciais, nascer dentro da filosofia um monte de disciplinas que se pretendem serem práticas. Mas para mim parece que a natureza
da filosofia justamente a não se deixar ser seduzida por essa agitação que a prática nos impõe. E isso é importante para que ela não perca o seu caráter de disciplina, que busca o sentido último ou o sentido mais fundamental das coisas. A filosofia, ela precisa de silêncio e ela precisa do seu próprio espaço. E não é à toa que, tradicionalmente, ela ficou identificada com a coruja, né? A coruja que faz a vigília enquanto a maioria dorme. E me parece que isso nunca foi tão essencial quanto em nosso tempo, um tempo em que as pessoas não se dão mais ao direito de fazer silêncio e, portanto, não fazendo silêncio, não são capazes mais de ouvir e, consequentemente, de permitir que a reflexão brote de alguma forma. A filosofia, então, ela tem uma linguagem fundamental para se aprender a pensar de forma crítica, e aqui crítica enquanto análise de um determinado dado, com o rigor que uma análise sugere, e fazendo então, né, através dessas análises, perguntas que realmente importam às pessoas e que realmente importam ao mundo. E para isso é melhor que ela não se torne refém da estridência do nosso tempo presente. Mas fato é que a filosofia ela precisa se colocar em praça pública. Ela nasceu fazendo discussão na praça pública e ela precisa sim retornar à praça pública. Acho que essa é a missão dela, ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre que vida elas querem levar. E tem perguntas que só a filosofia realmente pode fazer. O Brasil é um laboratório para o exercício da filosofia política. Na verdade, acho que pesquisadores do mundo inteiro devem estar se voltando as atenções para cá para tentar compreender isso, né? Porque, do nosso ponto de vista, a política italiana, por exemplo, parece ser uma coisa difícil de entender, né? Mas eu imagino como seja para um estrangeiro tentar entender a política brasileira. Eu acredito que não seja fácil, né? E o interessante no Brasil, pelo menos desde o fim da ditadura para cá, é que eu creio que a experiência da ditadura foi tão traumática que, apesar de todos os percalços, nós temos mantido a normalidade democrática. Quer dizer, morreu um presidente antes de ser empossado, que é o Tancredo Neves, assumiu o vice e tal, se manteve a normalidade. Depois tivemos o impeachment do Fernando Collor, também caiu e se manteve, deu fluxo. E da mesma maneira agora, eu diria, quer dizer, o impeachment não tem sido visto, pelo menos é a maneira como eu vejo isso, como uma ruptura democrática, embora uma parte da sociedade considere que tenha sido uma ruptura democrática, na minha visão era o que previa a Constituição. No caso de impedimento titular, assume o vice. Se o vice tivesse ser impedido também, então assuma o presidente da Câmara e assim por diante. Então, nesse ponto, estritamente falando, não houve uma ruptura constitucional. E isso eu acho importante. Quer dizer, que parece que a convicção democrática no Brasil, ela está se consolidando. Mesmo em meio a todos esses percalços, embora uma situação como a atual, turbulenta, possa ensejar devaneios autoritários, né, aventuras autoritárias, não me parece que essa seja uma possibilidade real, não é algo que está de fato no horizonte. Parece que, apesar de tudo, os brasileiros apostam na continuidade institucional, né?
Eu gostava muito de ler. Quando eu não tive uma infância nem particularmente feliz, nem particularmente infeliz. Tive uma infância banal. E aquilo que fez uma diferença enorme foi quando aprendi a ler. Isso para mim abriu-me um mundo. Não é? Eu vivia num meio suburbano de operários, onde não havia acesso adequado à cultura, nem perspectivas culturais de coisa nenhuma. Começar a ler foi a descoberta de novos mundos. Então eu fiquei imediatamente apaixonado pela leitura e as minhas melhores memórias da infância incluem duas coisas fundamentais. A leitura, em primeiro lugar, e o contacto profundo com a natureza, em segundo lugar. Nós tínhamos por hábito sair da cidade nas férias e finais de semana a ir para aquilo que aqui no Brasil se chama roça, irmos para o campo. E esse contacto profundo com a natureza que alimentava e realimentava e era alimentado pelas minhas leituras, porque aquilo que eu gostava de ler era também livros onde jovens acampavam no campo, tinham aventuras, exploravam, ou então eu lia aventuras do século XIX, quando havia todo aquele espírito de descoberta, descobrir onde nasceu o Nilo, descobrir os ramos da Amazónia. Então todo esse espírito de exploração que eu apanhava na leitura, depois eu transformava isso na realidade explorando, não é? Então ainda hoje eu acho curioso que eu passava o dia inteiro, quer dizer, os meus pais ficavam lá na casa, não é? Ou nós íamos para a praia de manhã, voltávamos, almoçávamos, meus pais ficavam lá em casa. Eu passava o dia inteiro cruzando aqueles campos. Eu não sei bem o que é que eu fazia hoje, porque é estranho, porque é muitas horas, não é? E na Europa, no verão, temos muitas horas de luz diurna, não é? Porque só anoitece já quase às 10 da noite. Eu passava o dia inteiro caminhando por aqueles caminhos e subindo às árvores e eu não sei o que é que eu fazia, mas era isso que eu fazia. Então essas são as duas minhas grandes referências na minha infância que determinam aquilo que eu sou hoje. Então ainda hoje eu sou uma pessoa que adora ler e sou uma pessoa que adora o contacto profundo com a natureza. Então essas são duas coisas profundas que me ficaram. Os jovens de hoje, eles têm uma causa. Eles têm uma causa pela qual lutar. E estava faltando isso, né? Se a questão ambiental era uma questão crucial, ela era também uma questão que parecia não ter a urgência que tem, né? Os jovens podiam ter uma vida boa, sem se preocupar, né, se as florestas vão desaparecer, sem se preocupar com as favelas, etc. E eu acho que hoje todos têm uma causa, e essa causa é o retorno da democracia. Por mais que não que algumas pessoas estejam a favor ou contra esse ou aquele, ou se, né, tenham opiniões contrárias ou a favor a esse ou aquele partido ou governo, né, todos têm hoje uma questão comum que os une, que é o retorno à democracia. Eu acho que ainda há muita alienação entre os jovens de hoje, ainda há muitos jovens que se preocupam com marcas, nunca se leu tanto nas redes sociais e tão poucos livros, né, como na atualidade. Mas mesmo assim, eu acho que sim, hoje o jovem, pelo menos o jovem que está na universidade e no ensino secundário, ele tem uma causa. Eu acredito nisso. E essa causa é o retorno da democracia. Agora, de que forma será? Que governante será? Se ele está realmente esclarecido sobre em quem votar? Isso
é uma grande incógnita, infelizmente, né, uma grande incógnita, e pode ser que toda a manipulação a que nós fomos submetidos nos últimos anos acabe fazendo com que resultados inesperados e não tão positivos venham a acontecer. Em relação a essa questão da ética dos animais, é um tema que gera alguns mal-entendidos, né? Há poucos anos, quando se falava de ética, só se considerava ética em relação aos humanos, né? Eu cheguei a participar de uma comissão de ética numa universidade, e aí eu questionei o presidente da comissão: vocês não tratam de ética dos animais? Daí ele zombou de mim: não, a comissão de ética trata só dos humanos, tal. Aí eu fui atrás da legislação, mostrei para ele e ele acabou tendo que reconhecer. E hoje já é uma exigência em todas as universidades que haja comitê de ética de pesquisas em animais, né? Então, mas isso é uma coisa recente, eu diria de menos de 10 anos para cá. Então, eu creio que essa relação dos humanos com os animais não humanos, né? Porque afinal nós somos animais também, né? Ela está começando a mudar. Assim, já muita coisa tem se alterado. Por exemplo, já há mais limitações à pesquisa com animais, seja na universidade, seja para fins militares, cosméticos e outros, mas ainda temos um longo caminho a percorrer aí. Mas, em todo caso, já há sinais de uma mudança para melhor na nossa relação com os animais não humanos, né? E a ideia de que eles são detentores de direitos. Eles não é só porque não são racionais que eles não são merecedores de direitos. Eles são seres sencientes, quer dizer, que sentem dor, prazer e tal, e têm que ter os seus direitos respeitados, né? Então é isso que eu creio que está começando a haver uma mudança nesse sentido, mas muita coisa precisa ser feita ainda, né? Muitos maus tratos, animais são abandonados diariamente, né, no Brasil todo, no mundo todo, né? Quer dizer, então isso ainda é alguma coisa que a legislação precisa ser melhorada nesse aspecto, né?